Vamos lá então, professor Marco Júnior, todo mundo já me conhece, já sabe do meu trabalho. Então a ideia é fechar todos esses vídeos que a gente está conversando sobre as dores, dor nas costas, dor na lombar, dor no pescoço. Então, para a gente ter um assunto mais aprofundado, não tão superficial como a gente fez ali daqueles 5, 4 minutos explicando cada coisa, eu pensei em conversar aqui com meu amigo, com o Lucas, fisioterapeuta. Já me consertou de várias coisas do ombro, do posterior de coxa, do tornozelo, da minha cirurgia de tendão de Aquiles, aquela vez também. Da esposa, sem contar os alunos quando acontece algum problema, sempre encaminho e sempre tem um feedback muito legal. Então, apresente-se, meu querido. Meu nome é Lucas, sou fisioterapeuta aqui no Centro Médico Santa Felicidade. Sou especialista em fisioterapia traumato-ortopédica e osteopatia. Então, estamos aqui para dar uma ajuda aí no canal do Júnior aqui. Vamos dar umas dicas para vocês sobre dores na coluna, né, Júnior? Você viu que a cara, meu amigo me chama de Júnior, só meus amigos me chamam de Júnior. Mas vamos lá então. Então eu separei aqui mais ou menos, então foi assim, Lucas. Então as pessoas me mandaram as dúvidas e a maior parte foi eles colocaram costas, lombar e pescoço. Aí o que eu fiz? Separei ali a parte das costas, falei mais da parte torácica, depois lombar e terminei ali cervical e pescoço. Então, a gente pode começar falando, você pode falar com mais propriedade do que eu, como que funciona essa parte da origem da dor, como que é essa transmissão neural? Então, existem vários fatores que podem estar gerando dores na coluna cervical, né? Desde um processo muscular, ou seja, uma tensão muscular, um torcicolo, um mau posicionamento, até algumas doenças, né, que afetam a coluna cervical e que geram dores nessa região. Uhum. Também temos outros processos que podem estar acontecendo em outra parte do corpo e estarem refletindo na coluna cervical. Então tudo isso tem que ser analisado, né, então, bem investigado para a gente definir um diagnóstico mais correto. Legal que a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui, às vezes a pessoa vem e fala assim, Lucas, estou com uma dor no pescoço, estrala meu pescoço aqui, e não é bem assim, às vezes o problema da pessoa está lá no pé e a pessoa pensa que só aí vai na massagista, vai procurar alguma coisa e fica pior ainda. Então, muitas vezes essas pessoas estão sentindo uma dor na coluna cervical, mas ela tem uma origem, a origem primária da dor é em outro local. Então o que acontece? O corpo vai trabalhando com compensações e com desequilíbrios até gerar um processo de dor. Então assim, em algum local a força, a parte mecânica vai refletir em algum local, no caso aqui a gente está falando coluna cervical, e a pessoa tem dor na coluna cervical. Mas não que seja às vezes um problema da coluna cervical. Pode estar vindo de outro lugar. Isso que é importante que eu sempre falo nos vídeos, assim, qualquer dor muito aguda que você tenha, sempre é importante procurar um profissional que trabalhe com isso específico. Não vá em massagista, não vá procurar vídeo no YouTube, o que você tem que fazer, o que você tem que estralar, o que você não tem, porque com certeza a origem da dor, muitas vezes, como você já falou, muitas das vezes não é ali onde a pessoa está realmente com a dor e vai desenvolver um outro processo, uma outra dor. E as pessoas vão continuando e vão sentindo e vão tomando um medicamento, isso vai aliviando um pouco. Toma medicamento, passa pomada, anti-inflamatório, massagem e vai indo, né? Tudo sem indicação médica. Então, assim, qualquer dor que você tiver, lógico que você faz 2, 3 dias que está sentindo uma dor, você não vai no médico logo de cara, né? Então você aguarda um pouquinho, você faz até um processo de uma pomada, uma massagem, alguma coisa, e esse processo não melhora, isso vem piorando, fica crônico, vem piorando ao longo dos dias. Então se essa dor começa com 2 dias e passa para 1 semana, 2 semanas e vem piorando, isso é um caso de você consultar um médico, um profissional, um fisioterapeuta, um osteopata que vai te dar o caminho para a gente investigar de onde está vindo essa dor. E quando o pessoal chega aqui reclamando mais de dor para você, qual que é o principal motivo que eles relatam da dor? O que acontece? A pessoa fala, Lucas, eu estou com dor por conta disso, o que é? Então, a maioria, hoje em dia, né, com toda essa tecnologia que a gente tem, com falta de tempo, com a correria que todo mundo tem,
você acaba fazendo muitas atividades durante o dia. Sim. Associado a isso, as pessoas com a ocupação, né? Dependendo da ocupação da pessoa, por exemplo, motoristas, manicures, pessoal que trabalha com computador no escritório, que fica muito tempo na mesma posição. Movimentos repetitivos. Movimento repetitivo, movimentos com carga, tudo isso pode estar afetando a coluna cervical. O que aparece mais aqui pra gente, que são as patologias mais comuns, seriam as dores musculares, né, de origem muscular, de origem tensional, torcicolos, mas principalmente a artrose ou osteoartrose, que é a degeneração da cartilagem da articulação da coluna. Então, e problemas dos discos também, discos intervertebrais. Então, essas pessoas, principalmente de meia idade para cima, que começam a apresentar esses problemas, ou pessoas que já tiveram um trauma importante nessa região. Começa com uma degeneração, e essa degeneração vai causando outros problemas, então uma cadeia de eventos que vai até chegar num processo de dor. E daí acontece aquilo, né? A pessoa está com dor, vou deixar, quando chega aqui já está no processo de artrose. Eu estava vendo ali, vamos pegar aquele, para mostrar para o pessoal ali o que é o disco vertebral. Então, aqui a gente tem uma coluna vertebral, no caso lombar, né, com apenas um nível de coluna aqui, então temos duas vértebras e um disco intervertebral. Então, aqui atrás, a gente tem essas articulações, ó, essa parte aqui com essa parte da vértebra de cima que se articulam. Isso aqui chama faceta articular e é nessa região principal que ocorre o principal desgaste da coluna cervical. Então, fazendo com que aqueles ruídos, parece que tem areia no pescoço quando faz os movimentos, aquela restrição no movimento, aquela rigidez articular, principalmente durante a manhã, tudo isso são sinais de artrose. Além de essa artrose facetária também poder estar atingindo o disco intervertebral. O disco intervertebral também pode degenerar, ele pode ficar diminuído de espaço, ele pode ficar desidratado e, consequentemente, depois de um processo todo esse de degeneração discal, você ainda ter algum problema como hérnias de disco, né? Protusões, abaulamentos e, no final, é uma hérnia de disco. E aí você começa com problemas mais sérios. E o que causa essa degeneração? Vários fatores podem causar isso. Principalmente o desgaste, né? A artrose em si, ela é dividida em primária e secundária. A artrose primária é sem um fator aparente, ou seja, pode ser a idade, pode ser um fator genético, alguma coisa nesse sentido. E as artroses secundárias, que são as que mais aparecem para a gente, que são as devidas a sexo feminino, que é mais comum, obesidade, isso é muito importante porque o aumento de peso, o aumento de carga nessa região vai gerar uma sobrecarga, consequente desgaste. Os traumas nessa região, um trauma gerando todo um processo de cicatrização ali pode gerar um processo de artrose precoce, a diabetes e principalmente as ocupações. Então a pessoa que está lá 8 horas sentado na frente do computador, ou em pé, ou sentado, ou agachado, muito tempo na mesma posição, isso vai sobrecarregar as articulações. E aliado tudo isso ainda, a pessoa ainda é sedentária. É isso que eu ia falar agora. Chegou lá sem nenhum, forçando as articulações, o tempo todo sobrecarregando a postura e as articulações, e sem atividade física, essa é a receita para as dores. Não, eu fico pensando, a pessoa tem toda essa jornada de trabalho, no tempo sentado, no tempo em pé, aí chega em casa, o que acontece? A pessoa pega o celular e fica aqui daí, largado no sofá ou até mesmo na cama, seja onde for. Sempre mal posicionado, e agora existe até, eu tive num congresso agora há 2 semanas em São Paulo, um congresso internacional de osteopatia, e eles falam, e agora tem até um nome para isso, eles chamam de text neck, ou o pescoço de texto, ou seja, a pessoa está com o celular e na verdade está nessa posição aqui, ó. E então, fica, né? E quando você vê, você está a 30, 40 minutos, não só uma vez por dia, várias vezes por dia. Então isso sobrecarrega muito as articulações e toda a musculatura. Eles já comprovaram que uma pessoa com a cabeça baixada assim seria a mesma coisa que 25 quilos estivessem sendo colocados
de pressão na sua cabeça. Pega 25 quilos, vai lá, dá uma pausa no vídeo, pega 25 quilos na tua cozinha, seja lá onde for. Não tem nem como pegar 25 quilos na cozinha, tem que pegar 6 sacos de... Coloca no teu... pega 5. Coloca 5 lá. Põe 5 quilos e senta pra você ver. Agora pensa 25 quilos na sua coluna ali durante 40 minutos, 1 hora, 2, 3, 4, 5 vezes por dia ou mais, né? Claro que tem gente também que trabalha ali. Eu trabalho bastante com o celular, mas tem que prestar muita atenção no que vai fazer. Tem que melhorar nossa postura. Eu costumo trabalhar com o celular sentado assim, à mesa que a gente está aqui. Claro que às vezes você esquece e tal, mas você tem que prestar bastante atenção nisso para não ficar exatamente nessa O ideal seria aqui, né? Você erguer um pouco o celular e conseguir manter a visão aqui. Da mesma forma que tem que ser feito com o computador. Computador, a tela tem que estar na frente, né? Na linha da visão para você. No último vídeo que eu falei sobre cervical, eu falei exatamente sobre isso. Você prestar atenção, até pedir para o pessoal mandar foto, vídeo da postura, da posição da cadeira, a posição da mesa, a altura da mesa. Tudo isso. A ergonomia é essencial para quem trabalha sentado ou em pé. Então a ergonomia do posto de trabalho é essencial para o pessoal de TI que trabalha muito tempo ali, fica ali, né? Com certeza. E aí, conforme essas coisas vão acontecendo, quanto mais tempo a pessoa deixa as dores se instalarem, mais crônico vai ficando isso aí. Então vai causando degeneração. E aí a degeneração é um processo contínuo. Então ele só tende a aumentar. O que a gente pode fazer? Se já tiver degenerado, é tentar parar esse processo ou diminuir bastante ele. Ou se a pessoa ainda estiver no início ou ainda não tiver degenerado, a gente trabalhar essa região daí com atividade física, melhora da postura, todas as atividades que vão melhorar isso, antecipadamente é um processo degenerativo. O que eu sempre falo, obviamente, procurar um profissional, que você está vendo a diferença da visão de tantas coisas que ele está falando aqui pra gente. Mas assim, você que trabalha muito tempo sentado, muito tempo em pé, no mínimo de 30 em 30 minutos a pessoa tem que fazer algum movimento diferente do que ela está fazendo. Então se ela está muito tempo sentada, levanta, se estica, se alonga. Com certeza, esse é o mínimo que dá para se fazer, né? De 30 em 30 minutos ali, 1 minuto, né, Lucas? O tempo que a pessoa tiver 30 segundos, se você tiver 30 segundos só para fazer isso, movimente-se, faça movimentos diferentes do que você está fazendo ali o tempo inteiro. Adota uma postura diferente daqui que você está. Mas eu não lembro. Pega o celular, a gente usa o celular para tanta coisa, às vezes para ver tanta besteira, coloca lá no alarme de 30 em 30 minutos para despertar, fala assim, mexa-se. Com certeza isso vai te ajudar bastante. Sem falar na atividade física e por aí vai, né? Que é a mais importante. A atividade física são vários fatores em que ela vai, em várias formas na nossa vida, ela vai impactar. Na parte corporal, né, para você ter uma musculatura melhor, para você evitar dores, isso é essencial. Para a parte emocional, para a parte, né, da cabeça, você trabalhar isso aí com as pessoas que também têm problemas com isso, depressivas, as pessoas muito ansiosas, isso ajuda a controlar o sistema nervoso autônomo também, melhora o seu sono, melhora a qualidade do sono, melhora a qualidade do teu trabalho. Produtividade. Você aumentar a tua produtividade, hoje em dia o foco é esse, né? O foco é tempo, então se você poder ser mais produtivo, isso não tem preço. Mais dinheiro no bolso, menos dor, e você tem tempo para fazer outras coisas, tem mais dinheiro para fazer outras coisas, investir em conhecimento, investir em lazer, investir seja lá o que for. Então, vamos para terminar, Lucas, vamos falar um pouco dessa importância, porque no meu tempo de faculdade, eu tenho 15 anos de formado, você tem quantos? 15 também. 15 também, a gente nem sabia disso, nos formamos mais ou menos na mesma época, e sempre teve essa rixinha ridícula da educação física e fisioterapia. Não, porque o fisioterapeuta se mete em educação física, o educador físico se mete na fisioterapia, e na verdade é uma coisa, ela é integrada, não tem como a gente separar a educação física, a fisioterapia, a nutrição, a medicina, são todos interligados. Então é cada um no seu quadrado e um ajudando o outro. Quantos e quantos alunos eu indiquei pro Lucas, o aluno chega para mim, Marcos, eu estou com muita dor nas costas, passa um exercício para mim. Eu não posso te passar um exercício. Primeiro a gente tem que avaliar, ver o que você tem, encaminha para o fisioterapeuta vai me dizer, ele pode, não pode fazer isso, faça isso, não faça isso, e eu dentro do meu conhecimento vou desenvolver os exercícios, passo para ele de novo, ele fala, não, Marcos, é isso aí, e volta, e assim a gente vai fazendo esse bate-bola.
Então, começa você falando assim vamos específico da dor ali, como a gente está conversando. Aonde que vai o papel do fisioterapeuta e aonde que acaba o papel do fisioterapeuta e começa o papel do profissional de educação física? Então, a gente tem que fazer um trabalho interdisciplinar, né? Então, como referência, sempre a gente tem os atletas profissionais como referência. Então, dentro dos atletas profissionais, você vê, eles trabalham com o professor de educação física, com o fisioterapeuta, Exatamente. com o osteopata, com o médico, com o nutricionista. Todos eles têm que estar trabalhando juntos para desenvolver aquele atleta ao máximo, né? É lógico que a gente, tendo em vista isso, atleta de ponta, né? Mas encaixando isso nas pessoas comuns, o que seria? Também uma equipe multidisciplinar, mas onde que começa um e termina o outro? Então você está lá, você vai fazer uma atividade física, você começa com um processo de exercício, começa a desenvolver e você conversando com o professor é que você vai entender isso. Os exercícios você vai fazendo até que aparece de repente uma dor. Acontece. É uma dorzinha simples, uma coisinha, de repente passou 2 dias, acabou a dor, muito bem, continua, não tem problema nenhum. A dor persiste, a dor continua, está piorando, ou foi uma lesão num dia, fez uma distensão muscular na corrida, aí você fala, não, então aqui ó, agora você tem uma lesão, você vai no médico ou já vai no fisioterapeuta, de preferência no médico, você vai fazer uma avaliação, daí você vai no fisioterapeuta, você vai tratar essa lesão para depois você retornar para a educação física. Ou seja, a gente tem que trabalhar em conjunto. Tem que ter esse circuito, digamos assim. Circuito, é um círculo, né? É um círculo de profissionais que vão ajudar, um objetivo, ajudar as pessoas. É o que eu sempre falo, assim, você está com dor, o profissional de educação física tem, obviamente, o seu limite, como o Lucas falou, até 2 dias, uma semana, até aí vai. Passou muito disso, a dor começou a ficar crônica, não é nosso papel trabalhar com isso. O profissional de educação física tem que conhecer o fisioterapeuta. O profissional de educação física, se ele trabalha sozinho, se ele não tem uma indicação de um fisioterapeuta, se ele não tem uma indicação de um nutricionista, se ele não tem uma indicação do médico, o médico é um pouquinho mais, digamos assim, todo mundo vai ao médico, né? Agora, essa coisa mais específica da fisioterapia, da nutrição, do profissional de educação física é uma coisa mais de indicação. Assim, e o pessoal pensa muito no gasto, né? A gente não tem que pensar como gasto, tem que pensar como investimento em qualidade de vida, investimento em saúde. Esse é o objetivo. Então aqui, como a gente trabalha muito junto, de que forma também as pessoas vêm com um processo de dor ou vêm depois de um processo cirúrgico e eles fazem um tratamento até um certo limite. Agora o paciente está sem dor e com a função totalmente normal. O que ele precisa? Atividade física. Então, a maioria, ou quase praticamente 100% dos meus pacientes que terminam o tratamento de fisioterapia ou de osteopatia, eu indico o pilates, a natação, a musculação, o que quer que seja a atividade que a pessoa goste, para desenvolver a musculatura e reforçar aquela região onde foi afetada. Eu sempre falo assim, atividade física a gente tem várias, você não precisa só fazer musculação, não precisa fazer só natação, não precisa fazer só o pilates, mas alguma coisa você tem que encontrar que você te dê um certo prazer, que daí também vai diminuir a chance de você parar de fazer aquela atividade. Exatamente. Você tem que encontrar algum norte, porque às vezes eu falo a pessoa que é muito sedentária, começa a relembrar a tua infância, o que você gostava. Eu gostava de jogar bola. Pega teu filho, pega teus primos, vai jogar bola, vai brincar, vai no parque. Eu gostava de jogar vôlei, jogava vôlei na escola. Um monte de gente a gente conseguiu ajudar fazendo isso. Primeiro você começa e daí você vai mostrando as coisas. Vamos fazer um pouco de musculação? Vamos. Putz, eu não gostei. Então vamos pro funcional. É isso aí. E assim a gente vai... Uma hora a gente tem que acertar. Certo. Agora, se a pessoa também não acha nada, não gosta de nada, vai fazer o que... Alguma coisa vai ter que fazer. Tem que fazer, porque daí fica difícil. O sedentarismo é uma das causas dos processos de dor na coluna, por exemplo. De vários, né? Isso a gente não só não só a gente está falando de coluna, né? A gente falando de coluna, só o sedentarismo já é uma causa. Só o sedentarismo, né? Você não fazer nada. Agora imagine que você fica muito tempo sentado, você fica muito tempo em pé, tudo isso aí. Então, além do sedentário, você está sobrecarregando o teu corpo todos os dias, né? Dirigindo o dia inteiro, no computador o dia inteiro, manicure o dia inteiro abaixado. Então, assim, a atividade física é o mínimo que vocês podem fazer, né? Mínimo. É o mínimo. Lucas, passa teu contato aí, então, porque também está no horário, foi muito legal. Então, eu agradeço ao Júnior aqui a chance de poder ajudar o pessoal aí. Eu estou aqui, eu sou fisioterapeuta,
sócio administrador e responsável técnico aqui do Centro Médico Santa Felicidade. Estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Esse cara trabalha. Temos outros profissionais também que trabalham aqui junto com a minha equipe de fisioterapia. E aí temos também o trabalho de osteopatia aqui, que também é realizado aqui e que a gente tem ajudado bastante gente. Então, quem tiver o interesse, Centro Médico Santa Felicidade, 3273-6456. Meu nome é Lucas Romano Zucon. Estamos aqui disponível e apostos para atender quem precisar. Nossa, eu estava pensando aqui, acho que faz mais de quantos anos que eu te conheço? Já mais de... Sem falar, o pai dele... Menos uns 10, né? O pai dele já é médico, né? Aqui do Centro Médico, também fundador. Ele era médico da minha mãe antes de eu nascer. Foi e é o meu médico também. Faz tempo que eu não venho visitar ele falando isso, né? Que bom, né? Que bom, né? Não preciso. O Lucas bom não precisar de médico. O Lucas também faz tempo que eu não preciso, mas sempre estou encaminhando os meus alunos para ele aí. Então aqui você vai ter certeza que você vai estar com um profissional comprometido. Depois eu vou dar uma geral na sala aqui no meu stories lá para você dar uma olhada. Bacana aqui, muito legal a sala dele, a aparelhagem. Então se você está com uma dor muito crônica, venha conversar com ele que ele vai te ajudar. Ele não vai te estralar de primeiro não. Primeiro ele vai te examinar, ver a origem da tua dor, como a gente já falou bem. E a gente só vai onde precisa. Vai onde precisa, beleza? Site lá, marcojunior.com.br, canal do YouTube, estou lá, qualquer dúvida, só chamar. Se inscreve no canal do Júnior, se inscreve, ativa o sininho lá. E vamos fazer uma campanha para o Lucas fazer um canal também, entrar mais nas mídias aqui. Eu tento. Valeu, Júnior, obrigado, cara. Show, acho que deu boa. Não, massa. Foi perfeito, nem gaguejando.